Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 17, sexta-feira. Nós vamos começar, como eu falei na aula anterior, que nós já íamos começar, né, a nossa revisão. Então, vamos começar a revisão aí da unidade 3, tá? Lembrando que ao término da revisão, quem tiver dúvida me procura no privado. Vamos tirar todas as dúvidas, tá? Mesmo porque na primeira avaliação desse bimestre aí, teve alguns alunos que não se saíram muito bem. Eu não entendi o porquê. Por que que eu não entendi? Ninguém me procurou no privado para tirar dúvidas. Então, se ninguém me procurou para tirar dúvidas, eu entendo que todo mundo está sabendo tudo, né? E eu acho que agora, pessoal, da forma que nós estamos fazendo essas avaliações, é o momento de vocês só terem notas excelentes. Gente, vocês fazem as avaliações com a apostila do lado, né? Não é possível. Teve gente que olhou lá as questões e eu tenho certeza que nem leu, simplesmente marcou qualquer alternativa. Então, tem gente que está perdendo a oportunidade de conseguir notas boas agora, né? Porque se Deus quiser, o terceiro e quarto bimestre nós vamos ter aulas presenciais, vamos fazer prova de uma forma diferente. Então aproveitem esse momento, pessoal, para vocês conseguirem ter médias boas, tá? Então vamos lá. A unidade 3, nós falamos sobre a hidrosfera terrestre, né? Então, nós sabemos que a porção da esfera terrestre composta por água, né? Que é uma hidrosfera. Eu falei para vocês que sempre que vocês tiverem essa palavrinha hidro, tá? Em tudo que vocês tiverem, que tiver hidro, está relacionado à água, né? Um exemplo, o registro de água que tem na casa, nas nossas casas, aquilo ali é um hidrômetro, né? Hidro, porque ele vai medir a quantidade de água que está passando para sua casa, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavrinha hidro, tá? Está relacionada à água, tá? Então, hidrosfera, né? Hidrosfera terrestre, nós vamos ver a porção, né? Do nosso planeta que tem água, tá? Sabemos aí que a água é essencial para a vida, né? Se não fosse a água, nós não teríamos a possibilidade de vida no nosso planeta, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre essa água. Página 332, pessoal. Água no planeta Terra. Então, nós sabemos que nosso planeta, tá? No nosso planeta há uma grande porção de água, tá? Cerca de 71% da superfície do planeta é coberta por água. É muita coisa. Então, 71% coberto por água. Por isso, quando a gente fala de queda de meteoritos, os cientistas já, quando vai falar da queda de um meteorito, já pensam na possibilidade, né? Tipo 80% de possibilidade desse meteorito cair na água, né? Porque 71% da superfície do planeta é coberta de água. Então é uma quantidade imensa, né? Só que essa água, ela não é distribuída de maneira igual, ou seja, de maneira regular, tá? Em algumas regiões ela é abundante, em outras é escasso, né? Isso a gente vê no planeta todo, né? Sabemos aí, tipo no nosso país aí, a gente sabe que Nordeste é uma região, né, que sofre com a seca. Então, o importante para vocês saberem aí que 71% do nosso planeta, ele é coberto por água,
Só que essa água não é distribuída igualmente em todas as regiões. Tem região que sofre com escassez de água, tá? Na natureza, pessoal, a água ela pode ser encontrada, né, como nós vimos, em 3 estados físicos, né? Líquido, sólido e gasoso. Na natureza, líquido, onde que nós encontramos? Vamos encontrar nos mares, nos rios, oceanos, lagos, né? Represas, no subsolo, nas nuvens, no corpo humano, né? Todos esses locais aí nós encontramos água no estado líquido, né? No estado sólido, onde nós encontramos? Nos polos, né? No pico das montanhas, onde a gente vê que a água ela fica sólida, né? Porque se torna gelo. Nas geleiras, tá? Ou seja, em regiões assim muito frias, né? Regiões bem frias, nós encontramos a água no estado sólido, né? Na forma de gelo. E encontramos a água também no estado gasoso, né? Que a gente não consegue enxergar, mas ela está lá presente, como no ar atmosférico, né? Que a gente chama de vapor de água ou umidade relativa do ar. Sempre que a gente ouve falar umidade relativa do ar, nós estamos falando da água no estado gasoso, né? Nesse momento agora, nós vivemos uma época do ano em que nós temos seca, né? Temperaturas altas e a umidade relativa do ar muito baixa, ou seja, na atmosfera a gente tem pouquíssimo vapor de água, tá? Então, o que vocês precisam saber aí é que na natureza nós podemos encontrar a água no estado líquido, sólido e gasoso, tá? Tem até aí na página 333, pessoal, fotos aí, né, imagens de os 3 estados físicos da água. A primeira aí, água no estado líquido em um rio. A segunda, água no estado sólido em geleiras. E a terceira lá, água no estado gasoso, a água presente no ar atmosférico, tá? Nós não enxergamos, né, a água no estado gasoso, porque as suas partículas estão bem distantes umas das outras, né? Portanto, no estado gasoso as partículas estão bem distantes, então nós não conseguimos enxergar. Ele está dizendo também, pessoal, nós vimos também que aproximadamente 97,5% de toda a água que existe no nosso planeta é salgada, ou seja, encontrada em oceanos e mares, né? Então veja bem, pessoal, nós temos 71% do planeta Terra, ele é coberto por água. E 97,5% dessa água é salgada, ou seja, muito pouco água doce, né? E essa água salgada aí encontrada onde, né? Nos mares e nos oceanos, né? É por esse fato aí, pessoal, por essa questão aí, ó, 97,5% de água salgada, é que a gente tem que lembrar, tá? Que a gente pode haver, sim, a gente pode viver um momento de escassez de água, tá? Essa água salgada, ela é imprópria, né, para o consumo humano, tá? Então, 2,5% da água restante ela tem menos sais minerais, né? Por isso que ela é chamada de água doce, tá? Ela tem uma quantidade, né, menor de sais minerais e aí ela é chamada de água doce. Desse total aí de 2,5% de água doce, nós temos apenas 0,3% no estado líquido, ou seja, 0,3%, pessoal, 3% no estado líquido, que vai estar onde? Nos rios, lagos, né? Lagoas, tá? O restante se encontra nas geleiras, tá? E no ar atmosférico.
Então, nós vimos que uma pequena porção da água existente no planeta pode ser utilizada, né? Ah, mas por que não transformar a água salgada, né, em água doce? Há essa possibilidade? Sim. Isso já ocorre? Ocorre. Já existe a possibilidade de ser feito isso, pessoal, transformar a água salgada em água doce. Só que o custo é elevadíssimo, tá? É muito alto. Então não compensa. O que nós temos que fazer é realmente economizar água, não desperdiçar água, tá? Aí tem um resumozinho aí na página 333 sobre essa distribuição de água aí, pessoal. Então tem lá água doce, 2,5%, né? Água salgada, 97,5%, tá? Então, proporção aí bem desigual, né? E aí nós temos aí, para a gente rever também, as águas subterrâneas. Está na página 334, pessoal. Então, águas subterrâneas são o quê? São aquelas águas que estão abaixo do solo, né? Elas formam os aquíferos e os lençóis freáticos, tá? O que são esses aquíferos? Eles são formados por camadas de rochas. Essas rochas são porosas, elas se acumulam, né? Elas acumulam grande quantidade de água. Aí formam esses aquíferos, tá? Na realidade, são reservatórios subterrâneos, né? E nesses reservatórios subterrâneos, entre essas rochas que são porosas, existem espaços vazios que armazena, né? Nesse espaço vazio entre essas rochas porosas, existe esse espaço vazio, esse espaço aí armazenam água. Então, esse local aí são chamados de aquíferos. E temos também os lençóis freáticos, tá? Que são cursos de água subterrânea, são formados com pouca profundidade, tá? A água não fica totalmente parada. Os espaços vazios que comunicam entre si ali formam vários vias que permitem a passagem da água de um local para outro, tá? Então, os aquíferos já são mais profundos e são espaços entre as rochas porosas que existem no subsolo que fica acumulada a água. Os lençóis freáticos já não é tão profundo, tá? E aí nós temos aí, vocês não vão precisar nem saber tipo de aquífero, mas tudo bem, tem lá o aquífero Guarani, né? Que é um reservatório bem grande, né? De água subterrânea com mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, é assim, enorme, né, pessoal? Ele está presente no Brasil, na Argentina, Uruguai, Paraguai, tá? Mas a maior parte é no Brasil, tá? A parte que está no Brasil, ele pega vários estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então tem aí esses estados, né? Quem quiser saber mais sobre nas aulas de geografia, vocês vão saber mais sobre isso daí, dimensão em cada estado, isso daí vocês vão ver lá na geografia. Pra gente é o que é importante vocês saberem o que são esses aquíferos e os lençóis freáticos, tá? E esses aquíferos Guarani aí que existe, que é uma grande
um grande reservatório de água e que existe nesses estados aí, a maior parte está no Brasil, tá? Na página 336, nós temos aí água e os seres vivos. Então, nós sabemos, né, pessoal, nós vimos aí que todos os seres vivos dependem da água para poder sobreviver, né? Os animais, né, incluindo nós, seres humanos, né? A água é indispensável, né? Porque nós usamos a água na digestão, na respiração, no controle da temperatura do nosso corpo também, transporte de substâncias que a gente faz dentro do corpo, tudo isso é transportado pela água. Então, seres vivos, assim, a água para os seres vivos é essencial, tá? Nas plantas, a água também participa, né? Por causa da fotossíntese, que é o processo de fabricação do alimento, né? A planta fabrica o seu alimento através da fotossíntese e para a fotossíntese ela necessita da água, né? Da respiração e do transporte também de substância das plantas. Então, a água, sim, é essencial, né, pessoal? E falando em água aí, a esquerda aí tem uma explicaçãozinha sobre água potável, né? Ele está dizendo lá, água potável é água própria para consumo, límpida, sem cheiro, livre de qualquer tipo de contaminação e isenta de substâncias nocivas à saúde. A água que nós recebemos nas torneiras das nossas casas, pessoal, é água potável. Só que nem sempre essa água tem todas essas características aqui, tá? Principalmente isenta de substâncias nocivas à saúde. Nós sabemos que a água potável, né, ela tem aí uma grande quantidade, principalmente de vermes, né, pessoal? Então, nem sempre essa água potável tem todas essas características, mas é dita potável, tá? Então, pessoal, nós vimos aí, né, que os seres vivos, eles apresentam diferentes proporções de água no corpo, né? Tipo assim, nós, os seres humanos, 70% do nosso peso é água, tá? 70% do peso é água. Ou seja, ele deu até um exemplo aí no dia que nós falamos de um exemplo aí, uma pessoa que pesa 70 quilos, 50 quilos é água e 20 quilos é o restante, né? Então, nós temos aí 70% do peso em água. E como que a gente adquire essa água? Primeiro, pela alimentação, né? Principalmente frutas, verduras, né? Os líquidos que nós bebemos, independente de qual seja o líquido, né? Pode ser a água em si mesmo, refrigerante, suco, todo e qualquer líquido que a gente ingere tem água, né? É água. Então, nós adquirimos a nossa água aí do nosso corpo através da alimentação, dos líquidos que nós tomamos, das frutas, verduras, né? Frutas e verduras possuem muita água, pessoal. A gente acha que podem pensar que não, mas tem muita água. E aí ele está falando também que existem animais e plantas que se modificam, né, para poder conservar a água, gastar menos água, né, que está no corpo, por viver em regiões aonde a água é escassa, tá? Então, tem ali o exemplo da água viva, tá? 95% da água viva ela é formada por 95% do corpo da água viva é água, por isso o nome, né? Água viva.
né? Que é um animal marinho, né? Também chamado de medusa. Então, esse animal, 95% do corpo dele é água, né? Então, nós vimos aí, pessoal, que a água, ela é essencial para todo ser vivo, tá? E para as plantas, tá? Se não houver água, não há a fotossíntese, né? Se não houver a fotossíntese, a planta não vai se desenvolver. Então, é essencial. Nós, seres humanos, também necessitamos de água, né? Tanto que 70% do nosso peso corporal é água. Aí tem gente que pergunta assim: ah, mas é verdade que a gente tem que consumir 2 litros de água diários? É e não é, pessoal. Essa quantidade ela não é exata, depende de quê? Depende das suas atividades físicas, né? O cara que fica lá o dia inteiro dormindo, né? Ele não vai, se ele estiver no ar condicionado, por exemplo, ele não vai transpirar, ou seja, ele não vai perder água nenhuma, né? Então, ele tem necessidade de 2 litros de água? Não, ele não vai perder nada. Agora, uma pessoa que está fazendo atividade física, né? Ou ela caminha, ou ela está fazendo até mesmo alguma coisa, alguma atividade dentro de casa, né? Ela vai precisar de no mínimo 2 litros, tá? Mas se for aquela pessoa que pratica muito esporte, tal, passa lá 12 horas do dia perdendo líquido, ela precisa até mais que 2 litros, porque ela vai perder com certeza mais de 2 litros de água. Então, as frutas é muito recomendado para isso também, pessoal, além dos líquidos, né? Lembrando que nós estamos numa época, né? Tipo, essa época que nós estamos agora é uma época de seca, né? E pouca umidade relativa do ar. Agora nós precisamos de mais do que 2 litros, né? Porque vocês podem perceber que a pele da gente fica mais ressecada, né? A gente sente até dificuldade para respirar. Então, agora, nesse momento, né? Apesar de não estarmos fazendo grandes atividades físicas, mas precisamos de mais de 2 litros de água. Então, é assim, no mínimo 2 litros, né? Normalmente que a gente precisa, tá? Então, pessoal, essa revisão aí por hoje eu vou deixar por aqui, na página 337. Na próxima aula nós continuamos essa revisão, tá bom? Bom fim de semana a todos aí. Fiquem com Deus. Beijo a todos.